seja, eu preciso buscar, eu preciso querer, eu preciso desejar. E Deus vai estar sempre trabalhando na minha mente, renovando a minha mente. E como eu vou fazer isso? Como eu vou crescer em Deus? Como eu vou ser uma pessoa frutífera? Como eu vou ser uma pessoa que vou produzir para o reino? Como eu vou ser uma pessoa que vou ser efetivo no reino de Deus, na igreja que eu sirvo, na comunidade, na vida das pessoas, na vida do meu líder, né? Como eu vou ser essa pessoa curada, desprendida, transformada, totalmente curada por Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo e meditando na palavra de Deus e abrindo o seu coração para um toque mais profundo do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio nesse processo. É claro que eu acredito, irmãos, que muitas pessoas, na sua conversão, ela já tem toda a sua vida transformada, mudada. Isso muda muito de experiências, né? De vida, de pessoas. Então, mas outras não, é um processo. E também o processo de santificação, né, também ele acontece ao longo da sua caminhada com Jesus. Ninguém aceita Jesus na igreja e sai com a sua vida totalmente mudada. Não, o primeiro toque do Espírito Santo é aquele selo. O Senhor te sela e para o mundo espiritual, para os demônios, eles já sabem que você é do Senhor Jesus. Amém? Você tem a marca de Cristo. O diabo não pode tocar em você. E agora Deus te torna propriedade dele, propriedade exclusiva, amém? Você é propriedade exclusiva de Deus, mas Deus continua, Deus se interessa por você, Deus continua querendo trabalhar na sua vida para que você torne uma pessoa melhor para Deus e Deus continue te usando. Eu lembro de um texto, né, onde quando nós pensamos em muros, e muros ele tem esse simbolismo de proteção, eu falei na outra ministração, mas eu lembrei de um texto que a gente sempre lembra do samaritano, não é verdade? Que é também ali Jesus trabalhando na vida daquele homem que estava machucado. Mas você observa que aquele homem, a Bíblia diz assim, que ele saiu de Jerusalém. E para onde ele foi? Vocês lembram? A Bíblia diz que ele saiu de Jerusalém e ele estava indo para Jericó. Presta atenção, Jerusalém, cidade protegida, lugar de proteção, lugar da bênção. Ele saiu da bênção para ir para Jericó. E aí no meio do caminho, a Bíblia diz que ele ficou o quê? Ele foi o quê? Assaltado. Ele não só foi assaltado, ele foi machucado. E ali ele ficou jogado no caminho, né? Então, assim, ele saiu do lugar de proteção. Então, nós precisamos entender uma coisa. Se eu quero crescer em Deus, se eu quero ser uma pessoa forte para o Senhor, se eu quero ser um líder forte, se eu quero ser um pastor que tenho sempre essa unção sobre a minha vida, que Deus esteja me usando sempre como boca de Deus, eu preciso sempre me colocar no lugar de proteção. Me cercar de muros. Esses muros, irmãos, pode ser um amigo abençoado, pode ser um pastor, pode ser aquele conselheiro, aquela pessoa que te ama, que está sempre te ajudando. E também, irmãos, aquele lugar secreto em Deus. É aquele momento, o seu momento com Deus, onde você acorda e a primeira coisa que você vai fazer é alimentar o seu espírito e você vai também estar alimentando a sua alma. Presta atenção. O diabo, irmãos, ele trabalha tentando influenciar você através da ideologia. Hoje as maiores armas do diabo, eles estão tentando, como sempre fez, matar os nossos filhos. Através de quê? Das ideologias, através da mente, através da alma. Então, o diabo, ele vai lançar dardos inflamados. Efésios capítulo 6, falando de batalha espiritual. A Bíblia diz que nós colocamos ali o quê? O escudo da fé. Para quê? Qual é o objetivo do escudo da fé? Qual é? Para o quê? Para você se proteger de todo dardo inflamado, toda seta inflamada de quem? Do maligno. Do maligno. Então, o maligno, ele vai lançar seta contra a tua mente.
Ele vai lançar seta contra a tua alma. E aí, se você estiver protegido em Deus, ele não vai encontrar brecha. Você não pode deixar brecha no seu coração. Você não pode ser aquele crente que eu contei aqui na outra ministração, o crente furado, né? Que você chega na igreja, você se enche do Espírito, mas daqui uma semana, 2 semanas, daqui um mês, você já não está mais naquele grupo, na congregação, você já achou um problema, você já viu aqui alguma coisa que não te agradou. E aí o que é que você faz? Você vai procurar uma outra igreja. Já viu esse pessoal assim? Que eles ficam de igreja em igreja, são pessoas que têm sérios problemas de alma. Sérios problemas de alma. Então eles precisam serem curados, restaurados. Alguns dizem, pastor, mas eu já passei por esse processo 1, 2 vezes, 3 vezes. Isso acontece. Há muitas pessoas que não conseguem, irmãos, exercer o seu ministério plenamente, porque elas não protegem a sua alma. Elas não protegem o seu coração. E aí o inimigo vem com setas malignas e rouba dele aquilo que é mais precioso. Então aquele homem, ele saiu de Jerusalém, do lugar da proteção. Fala assim, eu não quero, fala comigo, sair do lugar seguro. Amém. Primeiro ponto nós tratamos foi a sua alma pode estar presa a uma palavra. Vocês lembram? Uma palavra, uma pessoa falou algo que marcou a sua vida e você ficou preso àquela palavra por muito tempo. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Segundo lugar, nós falamos que a sua alma pode estar emprestada a uma pessoa. Por exemplo, a uma palavra é diferente, tá? Alguém diz para você, você não vai ser nada. Você, um professor, né, te chamou de burro, de idiota. Na verdade, aquilo fica ali, olha, trabalhando. E quando você está diante dos desafios da sua vida, o diabo traz à tona aquela palavra. Às vezes de anos, às vezes na sua infância, seu pai, talvez não foi de propósito, mas ele vivia te chamando de menino burro. Ele vivia falando que você não seria ninguém, que você nunca ia aprender coisa alguma. E o tempo passou e vieram os desafios. E essa palavra te atormenta. A minha alma está emprestada a esta palavra. Mas há uma pessoa, um sentimento, uma pessoa que não está mais comigo. Eu aqui não falei disso, mas eu vou tratar esse novo assunto. Por exemplo, a perda. A perda. Há muitas pessoas que perderam alguém, elas nunca conseguem mais seguir com a sua vida. Elas não conseguem mais caminhar, elas vão estar sempre lamentando. Elas encontram alguém, elas lamentam. Elas encontram outra pessoa diferente, ela vai tratar do mesmo assunto. Sempre aquele assunto, sempre é aquele assunto, a sua perda. Ou seja, há uma ferida. E aí, irmãos, o diabo, ele não lê, ele não tem a capacidade de saber o que passa na tua mente, mas quando você fala, ele já sabe da tua fragilidade. Entenda uma coisa, o diabo sempre vai atacar nas tuas fragilidades. Entenda isso. Então a sua alma pode estar emprestada a uma pessoa, a alma se associa. Eu falei de Jonatas e Davi, quando a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, amizades rompidas, relacionamentos rompidos, pessoas que perderam alguém, foi ferido, um líder, uma ovelha, na igreja, no trabalho, e você não consegue esquecer essa pessoa, você não perdoou essa pessoa, um pai, uma mãe, um filho que te feriu, mas você está sempre tratando desse assunto e com mágoa no seu coração. Então, sua alma, ela ainda está presa. Identifica isso, meu irmão. A sua alma também pode estar emprestada a uma situação ruim. Lembra? Eu falei sobre situações ruins. Eu citei que eu já passei por algumas situações, por exemplo, de acidente de carro. E algumas pessoas nunca mais conseguem dirigir. Quantas pessoas que nunca mais conseguem dirigir porque passou por um acidente de carro e aquilo marcou ela e ela está ferida na sua alma. Quantas pessoas que não conseguem mais pregar a palavra. Eu lembro, no tempo de seminário, nós tínhamos aula de homilética, né? E eu lembro que uma das nossas alunas, ela
a gente pregava para a turma. Irmãos, pregar para a igreja é mais tranquilo. Agora, pregar para a turma do seminário não é fácil. E aí, a turma do seminário é terrível, né? Porque quando a gente passava do tempo, o pessoal levantava uma plaquinha e dizia, para de falar isso, né? E eu ainda falo um pouco, sou baiano, eu falava, e eles falavam, escrevia assim, ficava mostrando as plaquinhas. E você ali na frente da turma, e o professor te avaliando. Mas eu lembro que uma das nossas alunas, minha colega, ela chegou diante do púlpito aqui, irmãos, olha, no dia da ministração dela, e aqui ela ficou. E todo mundo silenciou na sala. E ela não conseguiu liberar uma palavra. Aí o professor foi lá, abraçou ela. E hoje ela consegue pregar. Ela ministra para mulheres, ministra, prega a palavra de Deus fluentemente. Por quê? Porque passou por um processo de cura. Há pessoas, por quê? Porque às vezes a primeira oportunidade que a pessoa tem, ela pode não ir bem. E alguém pode rir, alguém pode tirar sarro, ela vai falar em público. Sabia que esse é um dos maiores problemas das pessoas na igreja, que elas morrem de medo de subir aqui, de enfrentar o público, ser chamado na frente da igreja. Tem gente que diz, pastor, eu vou lá na igreja, mas não fala que eu vou lá não. Quando a gente manda levantar a mão então, né, é uma tortura para quem está visitando a igreja. Porque esse é um dos maiores medos que nós temos, de falar em público. Gil já deu testemunho aqui dele, nosso pastor, várias vezes que ele era extremamente tímido e Deus curou ele. Então esse também é um problema de alma, que a gente precisa se libertar. Fala comigo, em nome de Jesus, amém? Fala, eu vou ser liberto desse sentimento. Oh, glória! A sua alma pode estar emprestada a... Em quinto lugar, agora hoje nós vamos começar, né, a ministração de hoje. A sua alma pode estar emprestada ao hedonismo. O que é isso, pastor? Que palavra é essa? Irmãos, isso é algo muito moderno e hoje isso está muito forte. Isso é muito sutil que eu vou falar aqui. Presta atenção. Você tem que tomar cuidado com isso, com o hedonismo, porque o hedonismo ele está muito forte nas nossas redes sociais. Não sei se você consegue entender isso, mas vou falar, olha, sentimento de autopromoção. Isso é muito sutil, porque criamos um argumento falso, dizendo assim, olha, eu mereço. As pessoas, elas estão trabalhando no sentido de ser feliz. Não sei se você observa as pessoas dizendo, olha, venha ser feliz, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, afinal de contas, eu mereço. Isso é hedonismo, ou seja, é a busca do alto prazer acima de Deus. É quando você quer prazer para a sua alma. Você quer que a sua alma seja saciada por prazer, pensando que isso vai resolver todos os seus problemas. Ou seja, o hedonista, ele gosta de colocar o prazer como o bem supremo, como estilo de vida. E isso é diabólico. Isso é diabólico, tá? Por quê? Porque você vai comprar o que não precisa, você vai viver ostentando coisas que você não tem, você vai endividar, às vezes a esposa vai endividar o esposo, às vezes o esposo vai endividar a família, vai quebrar a família, você quer andar com um carro que você não tem condição de andar, você entra naqueles financiamentos, né, entra lá numa loja de carros novos e você sai com uma verdadeira Bíblia na mão, né, que é aquelas 60 prestações para pagar. Para ostentar, para as pessoas verem que você tem um carro de luxo, e você, quando para no lugar, e isso faz uma grande diferença, sim ou não? Faz. No mundo moderno de hoje, sim. Se você para na frente do comércio, você tem algum carrinho, quem tem aí um carrinho mais velho aí, para você ver se as pessoas dão bola para você. Agora, para com o carrão do ano lá. Para com um carro bonitão, um carro aí de uns 200 mil reais. A pessoa vai te receber quase na porta do comércio. E você vai comprar, até fiado, não precisa nem pagar naquele dia, você pode voltar depois, pode levar a loja inteira para experimentar em casa, porque ela acha que você é milionária. E aí, meu querido, você é levado por isso. São coisas caras, relógios caros, roupas de grife, tudo isso aí, irmãos. O hedonismo está nos nossos púlpitos das nossas igrejas. Há muitos pastores vivendo isso, há muitas igrejas vivendo isso, há muitas igrejas ostentando nos seus púlpitos, redes sociais, investindo em estrutura,
quando muitas almas estão morrendo sem Jesus. Os missionários no campo sem sustento e muitos tendo suas igrejas luxuosas. Eu sei, irmãos, todos nós queremos uma coisa boa, agradável, e como é bom a igreja de Jesus ter tudo do melhor. E eu penso assim, que a igreja precisa ter tudo do melhor. A igreja precisa comprar tudo do melhor. Aqui é um lugar de excelência na casa de Deus. Mas aquilo que quando a gente exagera, não é? Quando a gente passa do limite, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Porque aí as coisas, elas vão ocupar o lugar das pessoas. Entende isso aqui? Então, em primeiro lugar, o que é mais importante na igreja? As pessoas. Meus irmãos, se nós aqui montarmos uma estrutura maravilhosa, uma mega estrutura, e essa igreja não ter pessoas, ela não estar vazia, ela não tem graça nenhuma. A igreja só tem graça quando ela está cheia. No sertão da Bahia, irmãos, eu conheço igrejas em cidade de 10 mil habitantes, com 700 membros, com 500 membros. Eu conheço igreja que reúne 100 pessoas debaixo de um pé de umbuzeiro na Bahia. Sabe aqueles umbuzeiros enormes no sertão da Bahia que tem sombra e eles não têm um templo? E ali cada um traz o seu banco de madeira e coloca debaixo do umbuzeiro. No final de semana, o obreiro da igreja, da cidade, vai lá pregar. Se reúne 100, 150 pessoas para participar dessa celebração. Mas você não tem ideia, eu tenho filmagem dessas celebrações. Ali eles tocam acordeon, tocam pandeiro, cantam os louvores, são muito alegres. É um povo que serve a Deus com uma alegria tremenda. Sabe por quê? Porque ali eles estão celebrando ao Senhor. Essas coisas às vezes estão, irmãos, tomando conta do Espírito Santo na nossa vida. Observe que às vezes uma igreja que ela tem um requinte exagerado, as pessoas elas chegam, elas se sentem constrangidas. Antigamente, não sei se vocês lembram dessa diferença, porque eu me converti mais ou menos nos anos 90, mas desde os anos 80, anos 90, a igreja passou por um grande avivamento, assim, no Brasil inteiro, houve um mover de Deus, do Espírito Santo. Eu lembro na igreja, irmãos, que quando eu chegava, eu era um daqueles que dobrava o meu joelho na igreja, no primeiro banco. E eu via a maioria dos irmãos de joelho dobrado na igreja, orando antes do culto. Por que nós não fazemos mais isso? Por que nós não nos colocamos mais de joelho diante de Deus? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com isso, com esse sentimento, não é? E aí eu lembro de Lucas capítulo 12, se você quiser projetar, Lucas 12, versículo 19 e 20. Jesus vai dizer àquele jovem rico, ele diz assim, direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ou seja, aquele homem, ele foi ajuntando tesouro, não é? Ajuntando depósito, guardando. Aí Jesus diz, aí ele dizia para sua alma, descansa, come, bebe e folga. Esse é o sentimento da alma. Mas aí Jesus diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Qual é a coisa mais importante na nossa vida? É a nossa alma. É o nosso espírito, irmãos. É estar em Deus. Se eu não estou em Deus, irmãos, eu posso ter muitos bens, mas eu vou me tornar uma pessoa vazia, depressiva, vou morrer de solidão, não tenho amigos. Há muitas pessoas assim, que têm muito dinheiro, mas não têm o que é mais precioso, que é a presença de Deus. Lucas capítulo 12, 19 e 20. Pode colocar aí, direi a minha alma, não é? Porque Deus chama ele de louco. Porque seu projeto era voltado para o seu próprio prazer. Lucas 12, 19 e 20. Isso. E direi à minha alma, almas, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E o que Jesus diz? Louco, esta noite pedirão a tua alma que tens preparado, para quem será? Por que Deus chama ele de louco? Porque seu projeto
diminuir a dor. Você já pensou nisso? As pessoas, elas não querem se envolver com os problemas de alma. A alma pode estar emprestada a um cárcere. Quinto lugar, eu falei que a sua alma pode estar emprestada ao hedonismo, que é a busca pelo prazer, não é? Exacerbado. Ou seja, todos nós queremos ter prazer, ser feliz. Isso nós sabemos que só Deus pode trazer essa felicidade plena para mim. Só Deus pode. Só Deus tem felicidade plena para o homem, irmão. Nada satisfaz a sua alma, nada, nada. Eu já passei por esse processo, irmãos. Às vezes eu ficava tentando satisfazer a minha alma com carros novos. Eu já cheguei a trocar 3 vezes no ano de carro, para vocês terem uma ideia. E aí um dia alguém me confrontou. Você sabe o que é o problema? É que hoje a igreja moderna, ela não quer ser confrontada. Como que nós, às vezes, não queremos confronto, né? As pessoas querem vir na igreja e querem ouvir aquilo que alimenta a sua alma, né? Você diz para as pessoas que você vai ser feliz, vai ser abençoado, e você sai daqui dizendo, olha, que culto maravilhoso. Mas quando o pastor pega firme com você, né, como domingo, o pastor Gil bateu firme, não bateu? Eu gostei. Porque mexeu comigo, tem que mexer comigo. Então eu venho na igreja, a palavra tem que falar comigo. Tem que falar comigo, tem que me confrontar. Se não me confrontar, irmãos, se a palavra de Deus não mexer no meu interior, deixar eu indignado, não com o pastor, mas deixar eu indignado comigo mesmo. A palavra de Deus, ela tem que mexer com o meu interior, deixar eu indignado comigo mesmo. E eu digo para minha alma, eu grito para minha alma, assim como Davi fez. Ele gritou para a sua alma. A sua alma pode estar emprestada a um cárcere. A alma encarcerada, quando há uma prisão, é uma pressão psicológica. Por exemplo, o diabo vai atacar a sua alma na área mais frágil. Ela sabe que existe uma fragilidade, por exemplo, emocional, no seu caráter, né? E ele vai lançar o quê? Vai lançar flecha, dardos. E aí você precisa estar com o escudo da fé, protegido. Temos pessoas que são verdadeiros flecheiros, né? Verdadeiros flecheiros. Eles percebem, e aí você tem que entender, irmãos, que nem todo relacionamento serve para você. Ou seja, há relacionamentos nocivos. Relacionamento com pessoas ruins, mas elas vão querer afetar a sua alma. Ela diz assim, ó, fulano, ele já passou por isso, por aquilo. Ele vai lançar uma palavra que vai mexer com coisas que você já resolveu, que já faz 20 anos, mas ele vai te ferir, porque você sabe que aquilo, não é? Ela vem como uma flecha no seu coração e você não gostaria que ninguém tocasse naquilo, porque você já resolveu, mas as pessoas ainda não te perdoaram. Você sabe que Deus perdoa, o homem nem perdoa e nem esquece. Você acha que não? Poucos têm essa capacidade, irmãos. É claro que aqui não é regra, mas toda regra tem exceção, não é verdade? Mas poucas pessoas têm a capacidade de perdoar e continuar as mesmas pessoas com você. Se alguém sabe de alguma fragilidade emocional sua, às vezes no seu coração, o que o diabo vai fazer? Ele vai usar uma pessoa para limitar você nessa área. O Salmo 142, versículo 7. Observe, uma alma quando sai do cárcere, ela aprende a dar louvores a Deus. Fala comigo, uma alma, quando ela sai do cárcere,
ela aprende a dar louvores a Deus. Sabe por quê? Porque ela rompe com o espírito da murmuração. Meus queridos irmãos, Salmo 142, versículo 7, o que que diz lá? Tira minha alma da prisão para que louve ao teu nome. A Bíblia está dizendo aí, quem que gritou para a sua alma? Foi Deus? Não. Quem que gritou? Davi, salmista. O salmista, ele diz, tira minha alma da prisão, Senhor. Tenha misericórdia. Ou seja, uma alma presa, ela não louva, ela não adora. Uma alma que está presa, está no cárcere, ela não consegue se prostrar, ela não consegue se quebrantar diante de Deus. Seu choro, às vezes, irmãos, é naquele momento, naquela hora, mas ela volta para o seu dia a dia e o inimigo torna a trazê-la para aquela prisão. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, dê um grito de libertação. Meus irmãos, dê um grito de libertação na sua alma. Às vezes nós somos muito, ousados para tantas coisas, mas diante de Deus, às vezes nós somos tímidos demais. Por exemplo, se meu time ganha, eu estou assistindo hoje, aí tem uma final, né? As redes sociais estão aí esperando o jogo hoje à noite. Tem gente que pula do sofá, irmão, ele derruba, ele quebra até a TV quando o time dele faz gol. Mas quando vem na igreja, irmãos, a gente fala assim, dê um grito de libertação. O irmão fica quietinho. Assim. Você grita, né? Os corintianos, então, meu Deus do céu, como o corintiano grita, né? Eu não gosto de nenhum dos dois times hoje, eu nem vou torcer para ser 0-0. E aí ganho melhor nos pênaltis. Mas olha que coisa. É engraçado como a gente comemora, como a gente, não é? Grita com o nosso time do coração, mas nós temos dificuldade de dizer glória a Deus. Aleluia. A gente tem dificuldade de vibrar na presença do Senhor, de dizer Deus obrigado, abençoa, Senhor, de liberar palavra, irmão, de bênção na vida do nosso irmão, nós temos dificuldade. Os pastores e a gente está sempre aqui dizendo, irmão, faz isso, quando na verdade era algo que tem que ser natural, eu chegar na igreja e ir até o irmão e dizer, irmão, em nome de Jesus, o desejo do meu coração, olha, eu quero te dizer é que Deus te abençoa, que tu seja como uma árvore plantada à beira do riacho, e tu vai florescer, e tu vai dar frutos, eu quero te dizer, olha, a tua bênção está chegando, não é verdade? Você ser boca de Deus, profeta do Senhor na vida do seu irmão. Meus amados irmãos, quando nós estamos livres na nossa alma, a gente vai em qualquer ambiente, pode ser numa igreja tradicional, pode ser num ambiente onde as pessoas estão em silêncio, mas a sua alma está vibrando ali no seu coração. É o irmão que vai dar um testemunho, sua alma está vibrando. Não importa quem vai pregar. Já viu aquele irmão que fica assim, ele fica pensando assim, quem que vai pregar hoje? Será que é o pastor Gil? Será que é o obreiro Rafael? Será que é o PC? Será que é fulano de São? Aí esse eu não gosto. Você vai fazendo as suas escolhas. Eu sei que você tem direito de fazer as suas escolhas, né? Tem gente que gosta de um pregador mais calmo, tem gente que gosta de um pregador mais agitado, tem gente que gosta de um pregador mais assim, mais assim. Você tem todo direito, mas eu quero te dizer, Deus usa quem Ele quer. E Deus fala, cada um tem a sua característica, ninguém é igual. E Deus usa quem Ele quer para falar com você. E Deus vai falar com você, com aquela pessoa que você menos espera. Menos espera. Um dia, irmãos, eu estava assim, entre o ministério e o mundo. Eu estava sentado, nesse tempo eu estava ainda num processo, falei assim, puxa, depois eu pastoreei muito tempo, estava no estresse terrível do ministério. Eu pregava 7 vezes por semana. Aí eu falei, vou tirar um tempo para descansar. Com 3 meses já tinha uma célula na minha casa, nós já estávamos reunindo umas 60 pessoas. Mas eu sentei assim numa feira e eu comecei a vender moto. Eu lembro que naquele mês, irmãos, era um estilo de consórcio, eu fechei um grupo em um mês. 80 motos eu vendi e fechei o grupo. Fiz o primeiro sorteio.
Mas um dia eu estava numa feira, eu pegava um carro, subia em cima, pegava um microfone, começava a falar do meu projeto. Daqui a pouco tinha um monte de gente em volta e cada um pegava aqui e eu saía vendendo consórcio. Aí um dia eu sentei, eu estava cansado, eu sentei assim. Aí veio um amigo meu de infância que sabe da minha chamada, do meu ministério, e ele estava desviado. Ele disse, Hilda, eu estou longe de Deus. Eu falei, rapaz, é mesmo? Eu quase que eu falei assim, eu também estou quase lá. E ele disse assim, mas eu quero te dizer uma coisa, aqui não é o teu lugar. Se Deus usou uma mula, irmão, para falar com Balaão, você imagina. Deus sempre vai usar alguém para falar contigo. Porque Deus não quer que a tua alma viva no cárcere. Então você precisa falar com a tua alma, minha alma, porque está batida dentro de mim. Não sei se você fala com a sua alma, mas eu falo. Às vezes as pessoas acham até que a gente é louco, né? A gente está andando na rua e a gente está conversando sozinho, já teve essa experiência. De estar num lugar dentro do comércio e dizer, Senhor, ajuda aqui, misericórdia, Pai, está repreendido em nome de Jesus. Você vive assim, está no volante, irmão, presta atenção. Você precisa estar o tempo inteiro, uma alma liberta. Ele está o tempo inteiro falando com o seu Deus, vibrando, falando, ministrando, dizendo, Deus, olha, eu vou sair, mas o Senhor está comigo. Eu vou viajar, mas o Senhor está comigo. Os anjos do Senhor estão aqui. Você vê uma situação, você começa a orar e diz, misericórdia, Senhor. E você está ali, porque você é um instrumento do Senhor. Às vezes tem situações que estão diante de você. Você não pode passar direto. Se você passar, o Espírito Santo vai falar contigo. Você deveria ter voltado. E você tem que pedir perdão a Deus, porque uma alma livre, Deus está falando com ela o tempo inteiro e ela está ouvindo. Seus ouvidos estão abertos à voz de Deus. Irmãos, nós devemos lutar contra esses sentimentos que nos aprisionam. Não é? Dando um grito de libertação. Muitas vezes, por exemplo, se você, seu emocional como que é? Você é uma pessoa que acorda triste, no outro dia acorda alegre, aí de tarde você está já triste, você acordou alegre, mas de tarde já está triste. E as pessoas dizem assim, fulano de tal é bipolar. Mas não é, é sua alma que precisa ser liberta. É que a sua alma está encarcerada ainda. E você não consegue ser uma pessoa plena em Deus, independente da circunstância. Irmãos, eu tenho um motivo para estar triste todos os dias. Mas eu com a minha esposa, eu chego todos os dias, eu converso com ela. Hoje eu já ministrei na vida dela. Eu comecei a falar para ela, amor, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos passando num momento difícil, mas observe que coisas grandes Deus tem feito por nós. Deus tem posto pessoas do nosso lado. Deus tem nos abençoado. Nunca nos faltou nada. E eu começo a ministrar, irmão, daqui a pouco nós estamos chorando, glorificando a Deus em meio às lutas. No meio da luta, uma pessoa liberta na sua alma, ela vai glorificar o Senhor. Ela não vai murmurar. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Conselho de Deus para que guardemos a nossa alma. Diz assim, Deuteronômio 4, 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem o quê? A tua alma. Guarda bem o quê? A tua alma. Então fala comigo assim, irmão. Eu vou criar muros de proteção na minha alma. O inimigo, ele não vai entrar na minha cidade, porque ela está protegida com muralhas intransponíveis, construídas em Deus. Ninguém pode atingir a minha alma. Eu preciso fazer isso todos os dias. Todos os dias. Como que eu faço isso, pastor? Eu quero dar alguns passos, irmãos, rapidamente, para nós terminarmos. É claro que eu falei aqui desde o início que aqui é apenas um despertamento para nós entendermos que nós precisamos ir mais a fundo nesse assunto. Então, eu quero que você observe, por exemplo,
Provérbios 23, versículo 26. Olha que coisa linda. O que Deus pede a você? O teu coração. Dai-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. O que Jesus diz que é a janela da nossa alma? Os nossos olhos. Você quer fazer um teste como é que está a sua alma? Você mesmo chega diante do espelho, quando chegar em casa, vai lá para o espelho assim, faz uma oração e começa a olhar no espelho, para os seus olhos, que Deus vai revelar a sua alma. Como é que está a sua alma? Eu não estou falando, irmãos, de coisas que acontecem, não. E a gente às vezes passa por momentos difíceis. Não estou falando que você não vai se entristecer, não vai passar por momentos difíceis de lamento, de dor. Não, isso é normal. Então é importante nós entendermos algumas coisas. Não é? Porque eu preciso passar por alguns processos de cura na minha alma, no meu interior. Porque um coração ferido não pode transbordar unção de Deus. Uma pessoa ferida, ela vai ministrar no nível da sua alma. Quando vocês ouvem a gente ministrando aqui, o que vocês sentem? Vocês veem o que em nós? Se vocês veem pessoas doentes, feridas, está ruim. Agora, se você vê em nós pessoas resolvidas, pessoas decididas, pessoas firmes, pessoas que falam com firmeza, que quando fala, o nosso coração arde. Você se alegra em Deus, porque quem está ministrando, ministra no nível da sua alma. Se você coloca pessoas doentes para ministrar, seja numa célula, você vai adoecer a célula. Todo dia você vai levar para a célula lamento. Todo dia você tem um problema para contar. Só problema. E aí, irmão, já pensou todo dia o pastor subir aqui e começar a falar: ah, irmão, como a vida está difícil. Ah, irmão, você já viu esse tipo de pregador? Que ele já vai logo lá para Timóteo e diz: olha, nos últimos dias serão difíceis e tal. E o povo vai ficando assim, quando entra na igreja já não está, as coisas já estão difíceis. Aí você entra na igreja para receber uma palavra de ânimo, você sai pior. Porque são textos na Bíblia que já estão aí, nós já sabemos. Nós sabemos que o mundo está um caos, irmãos. Nós não precisamos que alguém chegue no púlpito para dizer que o mundo está caminhando para o fim. Nós não precisamos. Nós precisamos de alguém que seja porta-voz da esperança. Que tenha uma palavra que me leve a um nível de fé, de cura, de libertação, ao qual eu posso viver para Deus, mesmo no meio do caos. Eu possa produzir, eu possa glorificar, eu possa exaltar, eu posso chegar na minha casa e dizer: Deus, os meus filhos estão passando por isso, não estão, olha, meu trabalho não está bem, eu estou precisando de um milagre do Senhor. Papai, tenha misericórdia da minha vida, mas eu te amo, eu te glorifico, eu te exalto. Você pode chegar em casa, chorar, ó irmão, está na presença de Deus de manhã, de tarde, de noite, chorando diante de Deus, mas entendendo que o propósito de Deus é muito maior, irmão, do que nesta vida aqui, nesta terra que nós vivemos de aflição e de dificuldade. Quando nós entendemos que nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos apenas peregrinos, e nós colocamos isso no nosso coração, aí vem uma dificuldade, você vai entender que você é gente. Primeiro processo é entender que você é gente. Você tem um temperamento, você tem uma personalidade, você tem um caráter, e você tem um estilo de vida, tem uma conduta e você tem sentimentos. Eu sou gente.
Tem crente, irmãos, que ele vive dizendo, eu não sou deste mundo, mas não é. As pessoas entendem assim, até as pessoas que não conhecem a Deus têm dificuldade com isso, eles ficam zoando, sabia? Porque eles dizem assim, puxa, se eles não são gente, eles são o quê? Né? A gente tem que ter cuidado. Quando a gente diz eu não sou deste mundo, eu não faço parte desse sistema. Eu não vivo nesse sistema mundano. Não é isso que alimenta a minha vida, a minha alma. Não faz diferença se eu tenho um carro bom ou ando num Fusca ou ando de bicicleta. Eu continuo servindo a Deus da mesma forma. Porque o meu coração está em Deus, não está na prata nem está no ouro. Não está naquilo que eu tenho. Entender que somos gente, sofremos, passamos por problemas. Eu preciso tomar decisão, romper com as alianças antigas, vencer as amarras antigas. Irmãos, entendam uma coisa aqui. Olha, presta atenção, isso é chave. Vencer as alianças antigas. Segundo lugar, confrontar os nossos sentimentos. Não mascarar nossos sentimentos. Quando confrontados, começa o processo de cura. Irmãos, olha, presta atenção, como o homem tem um poder de mascarar. A gente coloca, às vezes, uma máscara, e como é difícil assumir que eu tenho um problema, que eu preciso de ajuda, não é? Mas, irmãos, olha, nós temos pessoas sérias, pessoas que não vão te crucificar por coisas que você precisa confessar, falar. Tiago vai falar sobre isso, para você confessar, nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Então precisamos de confrontos dos nossos sentimentos. Sentimentos. Os sentimentos são terríveis, irmão. Quem confrontou Davi? Profeta. Não é verdade? Foi confrontado. Sabe qual foi a diferença de Davi e de Saul? Saul foi confrontado pelo profeta Samuel, mas ele não aceitou. Ele disse, não, que é isso? Tudo que eu fiz foi para o Senhor. Ele argumentou. Os argumentos falsos, né? Mas Davi não. Quando o profeta confronta Davi, ele cai de joelho e ele diz, pequei contra Deus. Ele assume a responsabilidade das consequências de todo o processo que ele iria passar para ter de volta a glória de Deus. E ele tem vários salmos de Davi expressando a sua dor por causa dos seus sentimentos. Ele não fugiu do confronto. Em último lugar, guardar os nossos sentimentos. Salmo 119, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Escondi, também é lindo, a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Irmãos, nosso coração é um tesouro criado por Deus para reter a palavra de Deus. Quando não guardo o meu coração, eu fico vulnerável. A palavra de Deus, ela serve de proteção para a nossa alma. Ela serve de proteção. Então eu preciso passar por esses processos. Primeiro, entender que você é gente. Você tem um temperamento, personalidade, caráter, isso e muitas coisas envolvem tudo isso, né? Temperamento, não é? Você fala assim, puxa, eu sou assim mesmo. Mas assumir que você é assim, mas você precisa também assumir que você precisa de mudança. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico, mas eu preciso que Deus me dê o controle, viver pelo Espírito e controlar o meu temperamento para a glória do Senhor. E eu quero que Deus confronte os meus sentimentos, os sentimentos que eu tenho, aqueles sentimentos que não agradam a Deus, que às vezes inundam o meu coração, quer tomar a minha vida. Às vezes eu tomo decisão pelos meus sentimentos. Hoje ouvindo um homem falando, né, não sobre a palavra de Deus, mas era um
um psicólogo, ele falando que se você quer economizar, não saia quando você estiver fragilizado emocionalmente para comprar, porque você vai querer suprir as suas necessidades emocionais comprando coisas. E aí você gasta o que você não tem. Já viu aquelas pessoas que têm problema com compulsão? Elas entram no shopping center e elas compram um monte de coisa para elas se sentirem felizes. Sabe por quê? Porque há um vazio no seu coração. Esse vazio é falta de Jesus. E quando eu guardo o meu coração, irmãos, com a palavra de Deus, eu sei disso. Por isso eu venho para a igreja, por isso eu leio a Bíblia, por isso eu ouço palavra. Eu estou em casa, eu estou ouvindo uma pregação, eu estou ouvindo um louvor, porque eu sei que eu preciso regar a minha alma com a palavra de Deus. Então eu não fico emprestando o meu ouvido ao diabo, eu não fico emprestando o meu ouvido a coisas que não prestam, a músicas mundanas, aquilo que traz lixo, enchendo o seu coração de lixo, irmão. E aí você vai ser contaminado. Então é importante você começar a tomar essas decisões para que você seja totalmente curado por Deus. Meus irmãos, Deus deseja que sejamos curados. Deus deseja que sejamos ovelhas curadas, saradas, e que eu possa gerar outras pessoas saradas e curadas. Líderes sarados, para gerar líderes curados e sarados. Esse é o nosso projeto de igreja. Aqui, irmãos, não existe esse sentimento. Irmãos, uma das coisas mais terríveis dentro de uma igreja é o milindre. E o milindre é fruto de uma alma doente. Pessoas melindrosas que você não pode falar nada, elas ficam bicudas, com raiva, saem da igreja, param de vir na igreja por qualquer coisa, porque às vezes no púlpito ouvi uma coisa que o pastor pensa diferente. E agora com a política, então, se alguém se posiciona, né, as pessoas acham que o pastor ele não tem o direito de se posicionar politicamente. E quando vê nas nossas redes sociais uma postagem nossa, ela diz assim: olha lá, o pastor é disso, o pastor é daquele, o pastor é defensor daquele. Não, nós temos a orientação primeiro do Espírito Santo de Deus através do filtro da palavra, por isso nós tomamos decisões. Eu acredito que a palavra de Deus ela tem nos orientado a tudo. Nós temos o direito também de fazer as nossas escolhas. Nós temos o direito. E também, irmãos, de orientar as pessoas. Para isso que Deus nos fez pastores. O que pastor faz? Cuida do rebanho, orienta, não é? Ora pelo rebanho. Tem dia que a gente está aqui, eu estou aqui, o pastor Gil faz a mesma coisa. Eu vou abrindo o meu zap, vou olhando os irmãos que eu já tenho no meu zap. Eu vou enviando mensagem para aqueles que estão um pouquinho sumidos, né, irmã? Aí depois ela recebe um feedback, a irmã pedindo oração, oramos juntos. Aí eu orei por ela, passei esse tempo intercedendo pela sua vida. E assim é. Outro dia eu mandei para outra irmã: ô pastor, que coisa maravilhosa, como é bom. Quantas vezes o pastor Gil também contando aqui que mandava oração para os irmãos, mesmo estando viajando, a gente está cuidando através das redes sociais, cuidando, mandando palavras. Às vezes você está passando por uma luta terrível, mas tem alguém orando por você. Os empresários desta igreja, irmãos, e dessas cidades, nós oramos por todo o comércio da cidade de Umuarama, nós oramos por todas as autoridades. Amanhã aqui tem um grupo de irmãos que passa 1 hora orando, pranteando a Deus pela sua vida. Você que é empresário desta igreja, você está debaixo de oração. Há um grupo que intercede pela sua empresa. Pelos irmãos, pequenos empresários, você que está começando, há irmãos que oram por você. Irmãos que estão doentes, há irmãos orando por cura na sua família. Eu tenho certeza que Deus tem levantado intercessores pela minha vida, e pela minha casa e pela minha família. Por isso, meus amados irmãos, é um tempo de libertação. Fique de pé, em nome de Jesus, nós vamos encerrar, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Eu queria que você desse um grito de libertação, assim como Davi fez.